O 13º salário do INSS de 2026 acaba de entrar no centro de uma grande discussão e muita gente ainda não percebeu o que realmente está acontecendo. Nos últimos dias começaram a surgir informações importantes sobre o pagamento do 13º para aposentados, pensionistas e outros beneficiários da Previdência Social. Só que no meio dessas notícias também surgiram muitas dúvidas, interpretações erradas e até armadilhas que podem fazer algumas pessoas tomarem decisões precipitadas. E é exatamente por isso que você precisa prestar muita atenção no que eu vou explicar aqui hoje. Porque a verdade é que o calendário do 13º salário do INSS para 2026 começou a ser divulgado, existem mudanças importantes sendo discutidas, e dependendo da situação do seu benefício, o valor que você vai receber pode ser diferente do que muita gente está imaginando. Mas antes de continuar, eu quero te fazer uma pergunta muito importante. Você já estava esperando o pagamento do 13º salário do INSS este ano? Você estava contando com esse dinheiro para pagar contas, comprar remédios, ajudar a família ou simplesmente aliviar um pouco o orçamento? Então escreve aqui nos comentários qual é a sua cidade e também me conta uma coisa. Quando o seu 13º salário cair na conta, qual vai ser a primeira coisa que você pretende fazer com esse dinheiro? Eu realmente quero saber porque a situação financeira de muitos aposentados e pensionistas hoje no Brasil mostra uma realidade que precisa ser discutida. Agora vamos entender o que realmente está acontecendo. Nos últimos dias, vários portais começaram a divulgar informações sobre o calendário do 13º salário do INSS em 2026. E como acontece todos os anos, assim que esse assunto começa a circular, milhares de beneficiários ficam na expectativa tentando descobrir quando o dinheiro vai cair na conta. Afinal, para quem depende do benefício da Previdência Social, qualquer valor extra faz muita diferença no orçamento. E é importante lembrar que o 13º salário do INSS é um direito garantido para milhões de brasileiros que recebem benefícios previdenciários. Estamos falando principalmente dos aposentados, dos pensionistas e também de quem recebe auxílio-doença, auxílio-acidente ou auxílio-reclusão. Essas pessoas têm direito ao 13º pago pela Previdência Social todos os anos. Mas aqui começa uma parte que muita gente acaba confundindo. Existe uma grande diferença entre o 13º salário pago oficialmente pelo INSS e a antecipação que alguns bancos oferecem para os beneficiários. E entender essa diferença é fundamental para não cair em uma armadilha financeira. Nos últimos anos, vários bancos passaram a oferecer um serviço chamado antecipação do 13º salário. Funciona mais ou menos assim. O banco adianta para você uma parte ou até mesmo o valor total do 13º salário que você só receberia meses depois. Só que esse dinheiro não é gratuito. Na prática, o banco está fazendo um empréstimo utilizando seu próprio benefício como garantia. E por isso ele cobra juros sobre esse valor. Muita gente acaba aceitando essa antecipação porque precisa do dinheiro imediatamente. Às vezes para pagar uma conta atrasada, comprar medicamentos, resolver uma emergência ou ajudar algum familiar. Só que o problema é que, quando chega o pagamento oficial do 13º salário feito pelo INSS, quem já fez a antecipação simplesmente não recebe esse valor novamente. Isso acontece porque o banco já desconta automaticamente o valor que foi adiantado, junto com os juros. E dependendo do banco, esses juros podem ser maiores do que muitas pessoas imaginam. Algumas instituições cobram cerca de 2,5% ao mês. Outras chegam a cobrar 3% ao mês ou até mais dependendo do contrato. Isso significa que, no final das contas, uma parte do seu 13º salário acaba ficando com o banco. E é justamente por isso que muitas pessoas dizem aquela frase famosa: quem tem pressa muitas vezes acaba pagando caro. Mas agora vem a informação que realmente chamou atenção neste ano. O governo federal voltou a discutir a antecipação oficial do 13º salário do INSS, algo que já vem acontecendo desde o período da pandemia. Antes de 2020, o pagamento do 13º salário da Previdência Social costumava acontecer mais para o final do ano. Normalmente a primeira parcela era paga em agosto e a segunda parcela em novembro. Só que durante a pandemia o governo decidiu antecipar esses pagamentos como uma forma de ajudar milhões de brasileiros que estavam enfrentando dificuldades financeiras. Desde então, em vários anos o pagamento passou a acontecer mais cedo, geralmente entre os meses de abril e maio. E agora novamente surgiram informações indicando que essa antecipação pode se repetir em 2026. Vários portais já começaram a divulgar que o governo está avaliando exatamente esse cenário: pagar o 13º dos aposentados e pensionistas mais uma vez no primeiro semestre do ano. Mas existe outro detalhe importante que quase ninguém está explicando direito. O valor do 13º salário deste ano pode acabar sendo diferente para alguns beneficiários por causa das mudanças nas regras do imposto de renda. E é aqui que muitas pessoas começam a se surpreender. Durante muito tempo, muitos aposentados que recebiam um pouco acima do salário mínimo acabavam tendo desconto de imposto de renda na segunda parcela do 13º salário. Isso acontecia porque o limite de isenção era relativamente baixo. Só que agora existe uma discussão para ampliar essa faixa de isenção,
o que significa que mais pessoas podem deixar de pagar imposto de renda sobre o benefício. Na prática, isso quer dizer que quem recebe determinados valores pode acabar recebendo uma segunda parcela maior do que em anos anteriores. Ou seja, não é que o 13º salário será pago em uma única parcela. O pagamento continua sendo dividido em duas partes, como já acontece tradicionalmente. Mas dependendo do valor do benefício, o desconto de imposto pode ser menor ou até mesmo deixar de existir. E isso naturalmente faz com que o valor líquido que chega na conta do beneficiário seja maior. Para muita gente, isso pode representar um pequeno alívio financeiro, especialmente considerando que hoje uma grande parte dos aposentados brasileiros depende quase exclusivamente do benefício da Previdência Social para pagar despesas básicas. Contas de luz, água, mercado, medicamentos, aluguel, consultas médicas e tantas outras despesas que fazem parte da rotina de milhões de pessoas. E quando chega um valor extra como o 13º salário, a primeira coisa que muita gente pensa é justamente colocar as contas em dia. Mas agora chegou o momento de falar sobre aquilo que todo mundo realmente quer saber. Afinal, quando o 13º salário do INSS de 2026 pode cair na conta dos aposentados e pensionistas? Nos últimos dias começaram a circular informações vindas de grandes portais de notícias e também de bastidores do próprio governo indicando que a antecipação do pagamento voltou a entrar em discussão. E isso acontece porque essa estratégia já foi utilizada diversas vezes nos últimos anos. Desde 2020, quando começou a pandemia, o governo passou a antecipar o 13º dos beneficiários do INSS como uma forma de injetar dinheiro mais rápido na economia e também ajudar milhões de aposentados que enfrentavam dificuldades naquele momento. E o que aconteceu desde então foi que essa antecipação acabou se tornando praticamente uma tradição em vários anos. Em vez de pagar o 13º salário apenas no segundo semestre, como acontecia antigamente, o pagamento passou a acontecer ainda no primeiro semestre do ano. Na maioria das vezes, o modelo utilizado foi o seguinte: a primeira parcela sendo paga no mês de abril e a segunda parcela sendo paga no mês de maio. Esse formato permitiu que milhões de aposentados recebessem o dinheiro muito antes do que acontecia anos atrás. E agora, novamente, as discussões apontam para a possibilidade de repetir exatamente esse modelo em 2026. Segundo as informações que começaram a circular em portais de notícia, o governo estaria avaliando manter o pagamento em duas parcelas, com a primeira parte sendo liberada no mês de abril e a segunda parte no mês de maio. Isso significa que, se essa antecipação for confirmada oficialmente, o dinheiro começaria a cair na conta dos beneficiários já no primeiro semestre do ano. Mas é importante entender também que o pagamento do INSS nunca acontece para todo mundo no mesmo dia. A Previdência Social segue um calendário organizado de acordo com o número final do benefício, sem considerar o dígito verificador. Ou seja, o último número que aparece antes do traço no seu cartão do benefício é o que define o dia em que o pagamento é feito. Esse sistema existe justamente porque o INSS paga milhões de benefícios todos os meses. Então é necessário distribuir esses pagamentos ao longo de vários dias para evitar sobrecarga no sistema bancário. Normalmente o calendário funciona primeiro para quem recebe até um salário mínimo e depois para quem recebe acima do salário mínimo. Então as datas começam pelos beneficiários que ganham o piso previdenciário e alguns dias depois, seguem para quem recebe valores maiores. E quando o assunto é o 13º salário, o funcionamento costuma seguir exatamente o mesmo padrão. Primeiro começam os pagamentos para quem recebe até um salário mínimo, seguindo a ordem do número final do benefício. Depois, na sequência, começam os pagamentos para quem recebe acima do mínimo. Isso significa que mesmo dentro de um mesmo mês, o dinheiro pode cair em dias diferentes dependendo do número final do seu benefício. Por isso muita gente acaba perguntando: como saber exatamente o meu dia de pagamento? A resposta é simples. Basta olhar o número final do seu benefício do INSS. Esse número define a posição dentro do calendário de pagamentos. Mas existe outro detalhe importante que muita gente precisa prestar atenção neste momento. Se você já fez a antecipação do 13º salário diretamente com o banco, é possível que você não receba esse valor novamente quando o calendário oficial do INSS começar. E isso acontece porque o banco já adiantou esse dinheiro para você anteriormente. Na prática, quando você faz essa antecipação, o banco assume que vai receber aquele valor diretamente quando o governo liberar o pagamento oficial do 13º. Por isso, quando chega o momento do pagamento do INSS, o valor já vai automaticamente para quitar aquela antecipação feita anteriormente. E muitas pessoas acabam se surpreendendo com isso porque imaginavam que receberiam o dinheiro novamente. Mas na realidade o que aconteceu foi apenas um adiantamento. E justamente por causa dessa confusão é que muita gente acaba se arrependendo depois de fazer a antecipação. Principalmente quando percebe que parte do dinheiro acabou sendo consumida pelos juros cobrados pelo banco. Dependendo da taxa aplicada, uma parte considerável do valor pode acabar ficando com a instituição financeira. Por isso é sempre importante avaliar com calma antes de tomar qualquer decisão envolvendo antecipação de benefício.
Agora voltando ao ponto principal que muita gente quer entender. O pagamento do 13º salário do INSS continua sendo um direito garantido para aposentados, pensionistas e também para quem recebe determinados auxílios previdenciários. Entre eles estão o auxílio-doença, o auxílio-acidente e o auxílio-reclusão. Já no caso do benefício de prestação continuada, o chamado BPC, a situação é diferente. Quem recebe o BPC não tem direito ao 13º salário porque esse benefício não é considerado uma aposentadoria ou pensão previdenciária. Ele faz parte da assistência social. Esse é um detalhe importante porque muitas pessoas acabam criando expectativas sobre esse pagamento sem saber dessa diferença. Outro ponto que também precisa ser entendido é a questão do valor do 13º. O cálculo do 13º salário do INSS funciona basicamente da mesma forma que o 13º dos trabalhadores com carteira assinada. Ele corresponde ao valor do benefício mensal recebido pelo segurado. Ou seja, quem recebe um salário mínimo terá como base esse valor para o cálculo do 13º. Quem recebe valores maiores terá o 13º proporcional ao valor do próprio benefício. A primeira parcela geralmente corresponde a cerca de 50% do valor total. Já a segunda parcela pode sofrer alguns descontos, principalmente relacionados ao imposto de renda para quem se enquadra nas faixas de tributação. E é exatamente aqui que entra a mudança que começou a ser discutida neste ano. Com a ampliação da faixa de isenção do imposto de renda, muitos aposentados que antes tinham desconto podem acabar pagando menos imposto ou até deixando de pagar. Na prática, isso significa que a segunda parcela pode chegar um pouco maior para algumas pessoas. Não porque o governo aumentou o valor do 13º em si, mas porque o desconto de imposto pode ser menor. E para quem vive com orçamento apertado, qualquer valor a mais faz diferença. Principalmente considerando o cenário econômico atual, onde muitos aposentados acabam utilizando grande parte da renda para despesas essenciais. Medicamentos, alimentação, contas da casa e cuidados com a saúde acabam consumindo uma parte significativa do orçamento de quem depende da Previdência Social. Por isso o 13º salário acaba sendo aguardado com tanta expectativa todos os anos. Para muitos brasileiros, esse pagamento representa a chance de colocar contas em dia, resolver pendências financeiras ou até mesmo fazer pequenas melhorias dentro de casa. Agora eu quero saber uma coisa de você. Você prefere quando o 13º salário do INSS é antecipado para abril e maio ou prefere quando ele é pago mais perto do final do ano como acontecia antigamente?